Amém. Quero agradecer a oportunidade, né, que os irmãos estão me dando para compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Quero, ao mesmo tempo, convidá-los para que possam abrir as Bíblias de vocês em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, dos versos 12 ao 20. João, capítulo 8, dos versos 12 ao 20. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar daí. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a hora. Amém. Esse discurso, ele é um dos 7 discursos onde Jesus se auto-apresenta. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E aí, no Evangelho de João, ele usa essa apresentação por 7 vezes. Estou aqui fazendo uma série de sermões aqui na Quarta Igreja, falando sobre essa auto-apresentação de Jesus no Evangelho de João. Hoje eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu vou pregar na igreja hoje à noite. Então, ao olhar para esse texto, ele nos traz algumas lições básicas, importantes, para que a gente possa entender o que Jesus está dizendo. Quando Jesus ele fala de luz, veio na minha mente, durante a preparação desse sermão, o período iluminista, né? Que a ideia central do período iluminista, ou aquilo que os filósofos do século XVIII, do iluminismo, arrogavam, é que eles, através da sabedoria, da busca do conhecimento, poderia, de fato, ter a vida iluminada e iluminar também o mundo, negando, assim, aquilo que o mundo viveu através da religião, onde muitos denominavam esse período da Idade Medieval como o período das trevas. Por isso o nome iluminismo, né? Agora nós vamos sair de um período que o mundo esteve sobre densas trevas, sobre o jugo da igreja, sobre o crivo da Bíblia, e agora nós vamos viver uma nova era, onde seremos iluminados pelo conhecimento, pela sabedoria, a busca do conhecimento, onde a ciência agora vai de fato iluminar a mente, não aquilo que é empírico. Então, era essa fuga daquilo que para eles não poderia provar, como a fé não poderia ser provada, aquilo que a religião
propagava, e agora eles acreditavam, né? E se você lê algum filósofo do século XVIII, você vê claramente que agora a busca pelo conhecimento, a sabedoria, poderia lançar luz sobre o mundo e transformar o mundo num local melhor, um local onde as pessoas poderiam viver melhor, onde as pessoas seriam, de fato, alvos, né? O mundo seria alvos, né, de uma paz, de um sentimento harmonioso que levaria ao progresso. É claro que, para a gente que já viu, o resultado do movimento iluminista teve vários resultados, né? A gente teve aí o aparecimento da enciclopédia e outras coisas mais. Mas é claro que o mundo não mudou para melhor em que se diz respeito à política, à religião. O mundo não mudou para melhor em relação à harmonia entre os povos, né? Tanto é que no século XVIII, onde houve o início do movimento iluminista, logo no início do século XX, houve as duas grandes primeiras guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e a gente viu que o mundo não melhorou com a teoria, com aquilo que aqueles homens achavam que iria melhorar. E agora, ao ler esse texto, Jesus, ele deixa bem claro para nós que ele é a luz. Ele é aquele que pode iluminar os corações, ele é aquele que pode iluminar as vidas e tirar essas vidas das densas trevas. Das densas trevas. William Hendricks, comentando esse texto, ele fala que Jesus é a luz que pode tirar aqueles que estão nas trevas da tristeza para levar para a luz da alegria. Aqueles que estão nas trevas do desespero para levar, de fato, para a luz de uma certeza, uma convicção. E aí ele trabalha essa ideia de trevas e luz, comentando esse texto. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês 3 ensinamentos básicos ou 3 verdades básicas que Jesus evidencia aqui para os seus ouvintes. Primeiro, Jesus estava num local próximo ao gasofilácio, como fala o verso 20. Ele estava no templo. Segundo, ele estava num período onde estavam comemorando a festa dos tabernáculos. Então, estava no período da festa dos tabernáculos, um período em que o povo de Israel, o povo judeu, eles saíam de suas casas e faziam tendas nos seus quintais, nas suas varandas, nos terraços, e iam das suas casas habitar em tendas. E na porta das suas tendas eles colocavam tochas. E também na porta do templo, no grande templo ali de Salomão, ali no alto do platô, eles colocavam uma grande tocha que iluminava toda a fachada do templo. E segundo Flávio José, um historiador do primeiro século, ele diz que essa luz dessa tocha na porta do grande templo era tão forte, tão grande, que iluminava vários terraços das casas embaixo do templo. Então, as pessoas de longe, ao peregrinarem para Israel, eles viam essa iluminação. E parecia ser, assim, ao meu ver, uma coisa mais linda de se ver. Uma coisa bela de se ver. Então, Jesus agora, ele trabalhando esse contexto no qual o povo judeu estava num período chamada de Festa das Luzes ou Festa dos Tabernáculos, agora ele ensinando ali no templo, no pátio do templo, perto do gasofilácio, perto do sinédrio, onde ficavam os sacerdotes para julgar as causas. Ele fala que ele é a luz do mundo. A luz do mundo. A palavra original, que no hebraico fala ego eimi. Ego eimi, ele dá uma alusão, ele aponta para aquilo que Deus se declarou no Antigo Testamento. Eu sou. Mostrando claramente a divindade de Cristo. Mostrando claramente que ele e Deus era a mesma pessoa.
E o primeiro tópico que eu coloquei aqui é uma declaração gloriosa. Uma declaração gloriosa. Que declaração maravilhosa para aqueles ouvintes. Jesus falando que agora para aqueles ouvintes que ele e Deus era a mesma pessoa. Eu sou, ego em mim. E a gente sabe que muitas pessoas, algumas pessoas, eles olham para Cristo apenas como um homem sábio que viveu na história. Ou olham para Cristo apenas como um profeta. Outros olham para Cristo apenas como um doido que viveu num certo período. E Jesus agora mostra para aqueles fariseus, para aqueles ouvintes, que não, ele era o próprio Deus. Ego em mim. E eles não tinham como refutar que Jesus seria Deus, embora eles queriam ignorar e queria de fato calar a Cristo, porque Jesus até então já tinha feito vários milagres e a reputação, o que Jesus tinha feito, já estava no ouvido de muitos. E uma multidão sempre seguia Jesus. Jesus fez um milagre em Caná da Galileia. Jesus curou o filho do centurião. Jesus multiplicou os pães. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus curou um paralítico junto ao tanque de Betesda. Até aqui, Jesus ele vinha em direção à festa do tabernáculo, e no caminho ele vinha fazendo sinais, prodígios e maravilhas, mostrando que de fato ele era Deus. Ele era Deus. E agora ele declara isso agora junto ao Sinédrio, onde ficava o gasofilácio, para que os seus ouvintes e todos aqueles que estavam ali tentando de fato que ele fosse preso ou tirar-lhe a vida, chocasse mesmo, porque ele demonstra: eu sou. Eu sou. Essa é uma declaração forte e é uma realidade que muda as nossas vidas. Muda as nossas vidas. Porque, claramente, aquele que tem Cristo, ele tem a convicção de que Deus habita em seu ser. Aquele que tem Cristo, ele tem a convicção de que tem Deus. Aquele que tem a Cristo, ele sabe que Deus é o seu Deus. Aquele que tem a Cristo, ele sabe que ele foi encontrado pela salvação. Aquele que tem a Cristo, ele tem a convicção de que Deus o amou. E amou de tal forma que entregou a si mesmo na pessoa do Filho para lhe dar a salvação. Aquele que tem a Cristo, ele tem convicção de que Cristo, o Salvador, era Deus encarnado, e era exatamente essa verdade que o Evangelho de João tenta demonstrar o tempo todo. Porque quando nós olhamos para Mateus, ele tenta mostrar Jesus como o Messias esperado. Quando olhamos para os outros evangelhos, mas João aponta Jesus como Deus. A segunda verdade que esse texto nos mostra, ainda continua na parte B do versículo 12, que ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Quem me segue não andará em trevas. Olha que promessa, que condição que Jesus coloca, e que condição graciosa. Eu sou a luz. Ele aponta claramente, porque a festa dos tabernáculos apontava para os 40 anos que o povo de Israel passa no deserto, onde existia uma coluna de nuvem que refrescava o povo durante o escaldante dia de sol no deserto, e a nuvem de fogo que aquecia o povo durante a noite no deserto. E também servia para conduzir o povo em rumo à terra prometida durante a noite, durante a sua peregrinação em todo o deserto até a terra que Deus prometeu àquele povo. E agora aquela festa, no auge daquela festa, onde o povo lembrava da coluna de luz que guiava o povo em meio às trevas, Jesus agora fala:
eu sou a luz do mundo. Eu estou aqui, a luz que vou guiar vocês em meio às trevas. E quem me segue, não andarás em trevas. Jesus agora se coloca, de fato, novamente como o próprio Deus naquilo que Deus foi durante 40 anos no deserto, através da coluna de fogo, guiando, iluminando e aquecendo o povo de Israel nas noites de trevas, as noites frias do deserto. Que condição graciosa! Jesus declara claramente: eu sou a luz que guio vocês em meio às densas trevas. Quem me segue não estará em trevas. Quem me segue não estará em trevas. Outra questão que a gente percebe, é claro, trazendo uma pequena aplicação para nós, é o papel da igreja em meio às trevas do mundo. A Bíblia diz que nós também somos sal e somos luz. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que nós, como igreja, nós somos luzeiros. Nós refletimos o grande luzeiro maior, a grande estrela maior, que é Deus. Refletimos Deus nesse mundo. Apontamos como placas luminosas para Deus. E aí vemos claramente que aqueles que seguem a Cristo, além de não andarem em trevas, eles também apontam para essa luz maior, que é Deus. Além de ter um caminho iluminado, eles também ajudam para que outras pessoas possam encontrar a verdadeira luz. Como eu falei, o movimento iluminista, se olharmos a história, se frustrou, achando que a ciência e o conhecimento por si só iluminaria o mundo e o mundo se tornaria melhor. Se livraria da Idade Média, a Idade das Trevas, onde a igreja era corrompida, para um momento agora onde o mundo seria iluminado e transformado. E a gente sabe, olhando a história, que infelizmente isso não aconteceu. E que o mundo só pode ser transformado, as pessoas só podem receber transformação e se transformar através de Cristo Jesus. Basta olhar para a história de muitas pessoas, lembrar de testemunho de muitas pessoas que antes da sua conversão eram pessoas terríveis, pessoas que de fato evidenciavam as trevas em si. Pessoas que eram mau caráter, pessoas vingativas, pessoas violentas, que ao ter o seu encontro com Cristo, as trevas que habitavam em si foram dissipadas, se tornaram pessoas melhores. Pessoas totalmente diferentes de outrora. Pessoas dóceis, amáveis, temperantes. Mesmo que nós sabemos que a conversão é um processo que dura e vai ser um processo progressivo, nós vemos claramente que essas pessoas que tinham um passado tenebroso, escuro, essas pessoas que tiveram um encontro com Cristo, elas se transformaram. Se transformaram. Basta olhar para a sua vida, olhar para a minha vida. Quem éramos antes de conhecer a Cristo? Quem éramos? Quem eu era? Quem você era antes de conhecer a Cristo? E ao conhecer a Cristo, as trevas que habitavam em nosso coração, as trevas que habitaram em nós, elas se dissiparam. E por último, aqui no verso 12 mesmo, ele fala, olha, quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E aí a gente percebe, de fato, duas realidades. Uma realidade ignorada, que é a realidade das trevas, que gera a morte, que conduz para a morte e para a perdição eterna, e a realidade da luz, que conduz para a vida. Há duas realidades neste mundo. Aqueles que andam em plenas trevas, aqueles que vivem numa cegueira espiritual,
E Jesus mostra isso claramente através da atitude desses fariseus que começaram a usar da própria lei, do próprio crivo da religião e da sua carnalidade para contestar Jesus. E quanto isso não acontece com as nossas vidas, quando a gente julga ou condena alguém usando de subterfúgios religiosos, usando de subterfúgios que nós mesmo criamos para medir o outro ou medir as situações. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de um pai ensinando um filho. O pai era ele trabalha de consertar skate. Então ele estava ali, o filho chama Jamal, e o filho dele estava fazendo um vídeo para botar no YouTube. E ele comentando sobre o caso do motoboy em São Paulo que foi humilhado por uma outra pessoa, o Matheus, rico lá do condomínio, humilhando o Matheus motoboy. E aquele pai ensinando para o filho o quanto aquela situação estava errada. Mas ele mostrando que, na verdade, quem foi humilhado não foi nem o Matheus motoboy e nem o Matheus que humilhou. A própria situação do ser humano, ela é uma condição humilhante. E aí ele falou para o filho dele, que estava segurando o celular: meu filho, sabe qual que é o grande problema da humanidade? E ele trabalhando, lixando lá a prancha de skate, né, que ele conserta skate. E ele falou: sabe qual é o grande problema da humanidade? Aí o filho dele: não, papai, o que é? As pessoas medem as situações, pelas suas próprias réguas. Cada um criou sua régua de medir. E quando vai julgar as situações e julgar as pessoas, elas usam as suas próprias réguas. Eu achei isso interessante, irmãos, porque quando a gente olha para o texto, é exatamente isso que a gente vê na atitude dos fariseus. Eles estavam julgando a Cristo pelas suas próprias réguas. Isso evidencia que quem está em trevas, de fato, ele não consegue ter uma visão clara da situação. Ele não consegue, de fato, usar as medidas de Deus. E Jesus deixa bem claro: se eu julgo, eu não julgo sozinho. Eu não julgo segundo a carne. Jesus deixa bem claro: eu não julgo segundo a carne. Vós julgais segundo a carne. E é exatamente isso que Jesus estava condenando. Há uma realidade no mundo cruel, irmãos, onde as pessoas têm julgado pessoas, julgado situações, segundo a carne, segundo as suas próprias a sua própria régua de medir. Criaram as suas próprias réguas. Quando a gente olha para tantas situações que estão nos envolvendo na atualidade, em vez de agir segundo o crivo das Sagradas Escrituras, muitas vezes nós nos deixamos levar pelas emoções, pelas situações que estão acontecendo no mundo ou no nosso país, e andamos nas trevas, deixamos de seguir a luz ou deixamos de ser a luz. E por último, no verso 20, para concluir, o verso 20 deixa bem claro que Jesus não foi preso porque não era chegada a sua hora. Aponta claramente para a soberania de Deus. Que Jesus ele veio para cumprir uma missão e que ele iria, de fato, completar essa missão no momento certo, na hora certa, que Deus havia preparado para ele. A soberania de Deus está sobre o mundo. A soberania de Deus está sobre todos nós, irmãos. E nós devemos descansar nessa soberania de Deus. Apesar dos apesares, apesar do que estamos passando, apesar da pandemia, apesar das nossas dificuldades financeiras, apesar da dificuldade financeira ou política, social que o mundo tem enfrentado, das trevas que estamos vendo, Deus é soberano. E um dia, tudo isso terá um fim.